Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de ética e vamos conversar um pouquinho sobre respeito à vida. Essas atividades não tem no livro, então você precisa assistir o vídeo, entender um pouquinho o conteúdo para você poder fazer a atividade que eu deixei em arquivo. Combinado? Então, olha só, o que é o respeito à vida? Respeito à vida é um sistema pioneiro no Brasil que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes fatais no trânsito, sobre pessoas que morreram no trânsito. O que é o trânsito? O trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas ruas. Então, essa campanha conscientiza a sociedade sobre a responsabilidade de cada um. Seja eu pedestre, seja eu ciclista, que é a pessoa que anda de bicicleta, seja eu motorista, que é que anda de carro, ou ônibus, ou caminhão, ou seja eu motociclista que anda de moto, não importa em que posição eu esteja, eu tenho a responsabilidade de cuidar, de preservar a minha vida e a vida dos outros no trânsito. Então é uma campanha de prevenção de acidentes. Geralmente tem assim, ó, o slogan da campanha é essa: perceba o risco, proteja a vida. O que é isso? É uma campanha direcionada a uma direção defensiva, onde você consiga usar algumas regras de segurança e perceba o perigo que está à sua frente. Por exemplo, manter a distância entre um veículo e outro. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa com o veículo da frente, você tenha tempo de parar ou de desviar. E aí nada acontece com você. Então isso é uma prevenção, é uma campanha de prevenção. E existem algumas regras que são bem claras, bem comuns, que a gente vive repetindo toda vez que a gente fala de assuntos sobre trânsito, mas que são importantes para garantir e preservar a vida. Por exemplo, cinto de segurança. Ele é obrigatório para todos os passageiros. Mesmo as pessoas que estão no carona ou que estão na parte de trás do carro devem usar o cinto de segurança. Crianças devem ser transportadas com equipamento de segurança. Então, nada de levar a criança no colo. A criança tem o seu lugar reservado. Se ela é muito bebezinho, ela tem aquela cadeirinha que deita, né? Que bota a criança ali deitadinha, ocupando o lugar de um espaço para poder preservar e proteger aquela vida. Quando ela fica um pouquinho maior, ela já consegue sentar, é outro tipo de cadeirinha. Então, ela já fica de frente para o trânsito. Quando ela cresce um pouquinho, já está com 6, 7 anos, ela já troca a cadeirinha dela, ela já troca por um banco, que é onde há um banquinho que fica um pouco mais alto. Para quê? Para que ela consiga usar o cinto de segurança sem que se machuque. Porque ela é muito pequenininha, se ela não usar o banco, aquele cinto vai ficar aqui, ó, enforcando ela. Então ela precisa ficar um pouquinho mais alta para poder caber no cinto de segurança. Por isso a importância desses equipamentos. Dirigir embriagado é crime, limites de velocidade precisam ser respeitados, nada de sair correndo, não tem ninguém na rua, não importa, você precisa obedecer à fiscalização. O uso de celular é proibido ao volante. Das grandes causas de acidentes tem sido o uso do celular enquanto você dirige, enquanto você responde, manda áudio, manda mensagem de texto, ouve a ligação. Não pode, isso é proibido, ok? Então agora eu deixei para vocês uma atividade lá em arquivo que está salva como respeito à vida. Você deverá copiar no caderninho de vocês e a atividade é simples. É você ler a frase, identificar para quem é aquela regra. Quem precisa seguir aquela regra? Se você acha que é o P de pedestre, você vai marcar um X no P. Se você acha que essa frase está direcionada ao motorista, você vai botar o M, vai marcar um X no M de motorista. E se você acha que ciclista, é a pessoa que está andando de bicicleta, você vai marcar um X no C de ciclista. Combinado? Então, a partir de agora, eu estarei corrigindo a atividade que eu deixei em arquivo. A primeira frase é a seguinte: andar sempre na calçada. Quem é que precisa andar na calçada? O pedestre. O motorista, o carro anda na calçada? Não. O ciclista anda na calçada? Não. Então, quem é que vai andar na calçada? O pedestre. Então, você vai marcar o X no P do pedestre. Deu para entender?
Por exemplo, quem tem que respeitar a fila do ônibus? O ônibus está parado, eu tenho que parar atrás do ônibus. Eu não posso sair cortando a fila. Eu não posso cortar o ônibus e sair. Por quê? Porque eu não estou vendo quem está passando na frente do ônibus. Então, se eu por acaso cortar, eu posso atropelar alguém. Então, por isso a importância da gente respeitar a fila. Então, essa regra serve para quem? Quem é que fica andando atrás do ônibus? O motorista, o pedestre na calçada. O ciclista não é. Então, quem é? É o motorista. Esperar abrir o sinal para pedestre. Então, se é um sinal para pedestre, quem tem que respeitar? O pedestre. Respeitar a sinalização. Quem precisa respeitar a sinalização? Todos. Você vai marcar o X nos 3, porque todos precisam respeitar. Tanto o pedestre, tanto o ciclista, quanto o motorista. Descer da bicicleta ao atravessar as rodovias. Quem é que usa a bicicleta? O ciclista. Então, essa regra vale para o ciclista. Descer sempre no ponto do ônibus. Nada de ficar pedindo, motorista, me deixa na esquina. Não, cada ponto tem o seu lugar, cada ônibus vai parar no seu lugar determinado. Porque o motorista não pode sair parando em qualquer lugar. Então, quando ele para no ponto de ônibus, os outros motoristas do trânsito já sabem que ali é um lugar determinado para ele parar. Então, já fica alerta, já fica em atenção. Então, quem é que só pode descer do ônibus no ponto de ônibus? O pedestre, porque é ele que desce, o motorista não vai descer, então é o pedestre. Deve sempre conduzir-se do lado esquerdo da via. Ninguém. Todos devem andar do lado direito da via. A gente só usa o lado esquerdo quando a gente quer ultrapassar. Então, nesse caso aí, a gente não vai marcar X em ninguém. Andar longe do meio-fio e ao contrário dos veículos. O que é o meio-fio? É a calçada. Então, olha só, aqui é o paralelepípedo, aqui é o lugar que determina onde passa o carro e onde andam os pedestres. Então, isso aqui a gente chama de meio-fio. É isso que separa. Então, eu tenho que andar longe daqui. Quem é que precisa andar mais no cantinho da calçada para ficar mais longe da pista possível? Quem é? O pedestre. Então, você vai lá e marca o X no pedestre. Sinalizar sempre informando as manobras. Quem é que tem seta para ligar, para dizer se eu vou virar à direita, se eu vou virar à esquerda? Quem é que tem? O motorista. Então, vai marcar o X do motorista. Não colocar as mãos ou cabeça para fora da janela. Quem é? O motorista. O motorista não pode botar a mão, o braço, porque ele pode se distrair e não ver o carro passando atrás. Uma moto, por exemplo, e pode acabar quebrando o seu braço, lhe machucando, lhe causando um acidente. Por isso que não pode colocar nem braço, nem cabeça. Ah, deixa eu ver se dá pra virar. Eu vou botar a cabeça lá de fora. Não pode, porque a gente pode ficar sem a cabeça. Antes de atravessar, olhar sempre para a direita e para a esquerda. Quem é que precisa fazer isso? O pedestre. Então, eu vou lá e marco o X no pedestre. Avisar que vai parar com antecedência. Quem é que precisa avisar? O motorista. Usar roupas vistosas e coloridas, que possa refletir a luz do sol, a luz dos postes, que possa refletir, a gente consiga enxergar melhor essa pessoa. Quem é que precisa usar essa roupa? O ciclista, com a bicicleta. Então, vai lá e marca o X no ciclista. Usar bicicleta adequada à sua altura. Quem é que precisa? Quem é que usa a bicicleta? O ciclista. Então, vai lá e marca o X no ciclista. Jamais viajar pendurado. Quem é que não pode viajar pendurado? O pedestre. Transportar menores no banco traseiro. Quem é que tem banco para transportar as pessoas? O motorista. Então, o motorista que tem que transportar menores no banco traseiro. Subir ou descer do ônibus somente quando ele estiver parado. Quem é que tem que fazer isso? O pedestre, porque o ciclista está na bicicleta, ele não anda de ônibus. O motorista está dirigindo o ônibus, então não é ele também. Então, quem é que só pode descer ou subir do ônibus quando o ônibus estiver parado? O pedestre. Então, agora que a gente já entendeu sobre a conscientização do valor à vida, do respeito à vida, você vai lá na página W Pensar, diz se você entendeu, garante a sua presença e tira suas dúvidas por lá. Combinado? Um beijo e até mais.